Estudos apontam que um crânio foi descoberto, sugerindo tratar-se de uma nova espécie humana, possivelmente nosso ancestral evolutivo mais próximo. Bem-vindo ao canal Space 360. No dia de hoje iremos falar sobre a descoberta feita em uma caverna na África, aberta após milhões de anos. Vamos lá! Cavernas sempre foram envoltas em mistérios, gerando ansiedade em muitas pessoas ao adentrá-las, pois são locais escuros e fechados, onde nunca se pode prever o que será encontrado. A falta de luz e a sensação de solidão tornam essas áreas pouco desejáveis, mas elas podem conter informações sobre a vida das pessoas que habitaram milhões de anos atrás. Ao explorar uma caverna, é impossível não questionar os segredos que ela escondeu e a possibilidade de ter sido um lar para criaturas do passado. É raro encontrar artefatos intactos ou relíquias facilmente identificáveis da pré-história, o que nos faz repensar nosso lugar no grande esquema das coisas. Apesar das sombras que as escurecem, as passagens subterrâneas são intrigantes devido às surpreendentes revelações encontradas nessas enigmáticas cavernas. Vamos explorar e desvendar os segredos que foram encontrados. Imagine uma caverna isolada há 5 milhões de anos, completamente selada e afastada do mundo exterior dos dinossauros e demais seres vivos. O que você acredita que encontraria em seu interior após tanto tempo de completa reclusão? Essa intrigante questão permaneceu um mistério até o Dr. Cristian Lasco, na Romênia, conseguir acessar a caverna com sucesso. Durante 5 milhões de anos, nenhum organismo havia entrado na caverna, exceto alguns animais que evoluíram para sobreviver nesse ambiente desafiador. O ar fresco era inexistente, tornando o interior úmido e nocivo. Contudo, essas condições extremas possibilitaram a formação e prosperidade de uma vida extraordinária. Alguns animais são tão singulares e adaptados que conseguem viver em lugares impensáveis para os humanos. Essa espécie de cápsula do tempo pré-histórica abriga 48 espécies diferentes, como aranhas europeias, escorpiões e outras criaturas diversas. Surpreendentemente, 33 desses organismos são exclusivos dessa caverna específica, não sendo encontrados em nenhum outro lugar na Terra. Viveram por muito mais tempo do que os humanos contemporâneos, mas permaneceram desconhecidos devido ao isolamento imposto pela caverna. Quase todas as criaturas que habitam essa caverna são completamente cegas e desprovidas de pigmentos coloridos. Elas evoluíram ao longo do tempo, desenvolvendo antenas, membros e outras características físicas que lhes permitem navegar no ambiente sem depender da visão. Em um ambiente onde a escuridão é constante, a visão não é uma necessidade, mas a evolução se encarregou de fornecer outros meios de adaptação. Curiosamente, a área também possui um ecossistema distinto que utiliza gases perigosos presentes na caverna. Algumas espécies conseguem florescer através de um processo chamado quimiossíntese, em que utilizam gases nocivos em vez de luz solar para produzir alimento. Esse processo é similar à fotossíntese que as plantas realizam na superfície da Terra. Essa descoberta é uma verdadeira revelação sobre as formas de vida que podem prosperar em ambientes extremos e nos lembra que ainda há muito a ser explorado e compreendido em nosso próprio planeta. Embora muitos especialistas tenham teorias plausíveis, ainda é um mistério como esses animais foram parar na caverna em primeiro lugar. Acredita-se que as bactérias já estavam presentes lá há mais de 5 milhões de anos, mas outros animais podem ter caído acidentalmente ou rastejado para dentro pouco antes da caverna ser selada. Eles tiveram que aprender a sobreviver com os recursos disponíveis após o isolamento, o que levou a adaptações ao longo do tempo para florescer naquele ambiente único. Na caverna Denisova, localizada nas montanhas de Altai, na Sibéria, foram descobertos fósseis de uma enigmática espécie humana pré-histórica conhecida como denisovanos. Os únicos fósseis encontrados são fragmentos de ossos e dentes, tornando desconhecida a aparência física dos denisovanos. No entanto,
Há indícios de que eles tiveram contato com os neandertais, sendo a caverna o único local onde restos dessas duas espécies foram encontrados juntos. A caverna guarda segredos de cerca de 300 mil anos e, através de técnicas modernas de datação e análise de fósseis, os pesquisadores conseguiram traçar uma linha do tempo para os denisovanos e neandertais que ocuparam o local. Camadas de história cobrem 3/4 da caverna, incluindo fósseis e vestígios de ocupação por esses antigos hominídeos. Com base nas evidências, é plausível que a caverna tenha sido habitada por humanos cerca de 300 mil anos atrás, com os denisovanos entrando 200 mil anos atrás e os neandertais logo após. Posteriormente, ocorreu o cruzamento entre neandertais e denisovanos cerca de 100 mil anos atrás. A datação dos fósseis e a análise do DNA mitocondrial recuperado sugerem que a ascendência denisovana pode estar presente em grupos modernos, como os povos aborígenes australianos e da Nova Guiné. Em outra descoberta notável, o hominídeo Homo naledi, encontrado no sistema de cavernas Rising Star, na África, em 2013, tinha um cérebro apenas 1/3 do tamanho de um ser humano moderno. Isso desafia a ideia de que cérebros menores sempre existiu. No ano de 2023, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta intrigante na caverna Liang Bua, localizada em Flores, Indonésia. Eles encontraram restos humanos que eram inquestionavelmente de adultos, porém possuíam em cerca de 1,20 m de altura. Esses indivíduos, conhecidos como hobbits ou floresienses, desafiaram a explicação convencional, pois eram menores do que qualquer outra espécie já identificada, inclusive mais baixos que os pigmeus africanos. Inicialmente, os antropólogos pensaram que os esqueletos eram curtos devido a alguma doença, mas pesquisas mais recentes sugerem que os hobbits eram indivíduos normais, saudáveis e inteligentes, apenas com o tamanho característico dessa suposta espécie, caso ela realmente tenha existido. Para ficar por dentro, inscreva-se em nosso canal Space 360. Até mais!